eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o papel, na verdade, os impactos do consumo de álcool durante a gestação para o desenvolvimento de algumas estruturas que são, na verdade, fundamentais e que são essenciais, de uma forma geral, para o desenvolvimento do encéfalo como um todo, né? Então, obviamente, que a gente sempre tenta puxar a sardinha para o nosso lado, né? Mas se a gente não tiver o desenvolvimento vascular correto no cérebro, né, nas diferentes regiões do sistema nervoso, a gente não desenvolve nenhum outro tipo celular capaz de se desenvolver, as redes neurais não se formam, a formação de sinapses não acontece, e as diferentes interações que a gente tanto escuta falar, de fato, não se estabelecem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também tentar propor alguns mecanismos que passam aí, na verdade, por um controle um pouco mais geral, né, de como que os genes relacionados ao desenvolvimento neurovascular podem ser, a sua expressão pode ser modulada através de modificações epigenéticas. Então, aqui é só passar, né? Bom, inicialmente falando um pouquinho sobre a relação, né, da humanidade com o álcool, acho que já foi tratada aqui um pouco essa questão dos aspectos históricos, né, da relação da humanidade com diferentes drogas, né, de abuso, lícitas e ilícitas. A relação do álcool, né, com a humanidade data de pelo menos 30 mil anos atrás, talvez até mais, né, assim, os poucos registros históricos que existem trazem mais ou menos para essa época. Então, a gente tem, por exemplo, evidências um pouco mais concretas, né, lá na civilização egípcia, muito tempo antes de Cristo, né, e na China também, na Índia, quer dizer, diferentes regiões aí do mundo, com diferentes tipos de bebidas alcoólicas, geralmente bebidas fermentadas, né, a partir de grãos, de frutas, né, do que era produzido por essas sociedades na época. E o que a gente entende, na verdade, com o papel, né, das bebidas alcoólicas não necessariamente estão relacionadas ao consumo, obviamente, né, abusivo, né, ou para chegar num grau de dependência, mas refletem a identidade cultural, a identidade religiosa, né? A gente tem aí a utilização de bebidas alcoólicas em diferentes rituais religiosos até hoje, na verdade, né? As condições geográficas, que isso está diretamente relacionado ao tipo de alimentos que podem ser produzidos e a partir deles ser produzidos esses diferentes tipos de bebidas. Então, existe aí, historicamente, diferentes tipos de bebidas alcoólicas tendo uma grande relevância na prática social, que é extremamente complexa, depende de cada civilização, né? Então, a gente tem aí, dificilmente a gente vai dizer, aí vai chegar num ponto de achar que a médio prazo, não vou botar nem curto, né, que aí realmente não, a gente vai ter essa desvinculação, né, da bebida alcoólica, né, os diferentes tipos, com a prática social, a história da humanidade. Eu acho que isso é o tipo de coisa que dificilmente a gente não vai ter essa correlação acontecendo aí, e isso certamente vai permanecer por bastante tempo ainda, né, várias gerações à frente. O etanol, efetivamente, né, ele é a droga psicotrópica mais consumida do mundo, principalmente pelo fato de ser lícita, né, e por ter algumas características que não necessariamente levam a uma rápida degeneração, né, do indivíduo, né, de diversos órgãos e sistemas do indivíduo. Possui um efeito depressor, né, agindo aí em várias vias neuroquímicas, né, modulando aí, alterando a modulação tanto da transmissão sináptica ou mesmo na produção de diferentes tipos de neurotransmissores. Ele se difunde rapidamente, ele passa facilmente pelas membranas celulares, ele é muito pequeno, e se difunde por todos os tecidos corporais, né? A gente diz que não existe um alvo, vamos dizer assim, uma via de sinalização, um receptor específico, a gente não tem uma especificidade para os efeitos do álcool, né? Muito embora diversos grupos de pesquisa estudem, né, os impactos numa via, outra via, numa resposta celular ou outra, tá? Mas a gente sabe que o consumo de álcool contribuiu, né, efetivamente, para pelo menos 3 milhões de mortes anuais e prejuízos de saúde para milhões de pessoas no mundo todo, né? Isso é um dado recente da OMS, né? E esses 3 milhões aí de mortes
tanto mortes por acidentes de trânsito, quanto por violência, né, gerada através do alcoolismo, e também relacionadas às doenças, né, que acabam vindo aí como consequência do uso abusivo de álcool, né. A gente sabe que o tem um pointer aqui, tem um mouse, né, funciona também. A gente sabe que o sistema nervoso, ele é um dos alvos principais, né, é onde os efeitos, primários do álcool são muito mais facilmente observados, mas a gente tem diversos outros sistemas corporais, né, como eu falei, não existe um alvo específico, e também a gente sabe que existe aí um papel do consumo de álcool durante a gestação como um grande disparador, né, de alterações do desenvolvimento, né, tendo aí então essa droga um efeito teratogênico, que dependendo do estágio de exposição do indivíduo em desenvolvimento, a gente pode impactar aí a formação de diferentes estruturas, né, ou de várias estruturas ao mesmo tempo. E mais recentemente, né, alguns trabalhos demonstrando que o álcool, né, ele pode ter um papel aí na modulação do perfil epigenético das células, né, em diferentes tecidos. Em trabalhos até mais recentes, falando até mesmo do papel dos impactos negativos, né, através das gerações, quer dizer, indivíduos que consomem álcool podem ter as suas células reprodutivas alteradas epigeneticamente, isso pode passar para a prole, e aí a prole pode apresentar algum tipo de alteração, que foi, na verdade, derivada de um alcoolismo paterno ou materno, né, antes da concepção. Então, tem uma série de... Um ajudante aqui. Perfeito, obrigada. Então, existe uma série de diferentes efeitos, né, para o consumo de álcool, como a gente já sabe, e já foi bastante falado aqui também. Lá no laboratório, no ICB da UFRJ, nós temos, na verdade, 3 docentes, né, que fazem parte do laboratório. O meu grupo está interessado em entender o papel do álcool nas interações neurovasculares. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, né, não são necessariamente diferentes projetos, mas são perguntas, né, que fazem parte de alguns projetos. Um deles é esse trabalho que eu vou comentar hoje com vocês, sobre o papel do consumo de álcool para o desenvolvimento neurovascular no encéfalo e envolvimento dos mecanismos epigenéticos, tá? Mas a gente está se perguntando também se a reposição, por exemplo, de alguns aminoácidos, como a metionina, poderia, de alguma forma, reverter ou proteger as células neurais das disfunções epigenéticas, vamos botar assim, que o álcool já foi demonstrado causar. A gente tem interesse também em entender o consumo de álcool como um fator de risco para a Covid-19. A gente sabe que durante a pandemia o consumo de diversas drogas de abuso aumentou bastante, acho que do álcool em disparado, né? Então, não é só isso, obviamente, né? A correlação, né? Existem outras correlações aí por trás, né? Do porquê que a gente está investigando isso aqui também, mas não dá tempo da gente comentar muito sobre isso. E um trabalho também que está um pouco bem relacionado com esse aqui que eu vou falar mais hoje, que é tentar identificar, né, se existem potenciais biomarcadores para o consumo de álcool, ou pelo menos para biomarcadores que levem a gente a entender se um indivíduo, né, um bebê que foi exposto ao álcool durante a gestação, ele possa apresentar níveis de determinadas proteínas que possam, então, indicar que ele foi exposto ao álcool e que ele pode vir a ter algum tipo de alteração neural, efetivamente, tá? Então, hoje, efetivamente, a gente vai falar mais sobre essa temática aqui. Bom, a gente sabe que o álcool consumido por uma mulher grávida, ele tem o potencial de causar déficits estruturais no desenvolvimento do sistema nervoso, a gente tem aí uma falha no desenvolvimento do corpo caloso, redução do volume de diferentes áreas corticais, como o hipocampo, cerebelo, a própria microcefalia, né, pode vir acompanhada aí, como nos casos mais graves, né, e obviamente a gente vai ter uma série de déficits estruturais que se convertem em déficits cognitivos, comportamentais, né, funcionais de uma forma geral. Os indivíduos que nascem com alterações desse espectro, né, eles, lá na frente, eles vão ter déficits de aprendizagem, memória, vão ter aí um perfil aí de hiperatividade, apresentam impulsividade, dificuldade de socialização e comunicação, e habilidades um pouco mais subjetivas também, mais sutis, um pouco
prejudicadas, né? A FASD, né, que é esse termo guarda-chuva que o Cláudio bem conceituou, né, na sua palestra, acho que foi na quarta-feira, né, infelizmente eu não pude assistir. Ele é, na verdade, um termo guarda-chuva que abrange aí os diferentes graus de alterações possíveis, né, para os indivíduos que foram expostos ao álcool, né? Então, na verdade, existe um espectro, né, são as desordens do espectro alcoólico fetal. Mas a síndrome alcoólica fetal, né, a SAF, ela é considerada mais grave, né? E os critérios para diagnóstico são, pelo menos, esses 3 aqui precisam estar presentes, né? Ao nascimento, restrição do crescimento, alterações craniofaciais, né? Que são bem descritas, né? São bem características dos indivíduos portadores, e danos estruturais e funcionais no sistema nervoso, né? É muito difícil o diagnóstico, nem sempre ao nascimento se observam essas características, que são, às vezes, comuns, né, a outros problemas de desenvolvimento, né? Então, nem sempre os profissionais da saúde estão capacitados para fazer esse diagnóstico. Então, muitas vezes, o diagnóstico ele é feito mais tarde. Muitas vezes, quando a criança está na fase de pré-alfabetização, que ela vai precisar utilizar, né, e desenvolver uma série de funções, né, que dependeriam dessas regiões que são mais acometidas no sistema nervoso, e aí as dificuldades aparecem, né? Então, por mais que exista aí mais ou menos uma estatística de quantas crianças nascem com essas alterações que são mais facilmente diagnosticadas nesse momento, o número de diagnósticos, na verdade, pode ser muito maior, né? Porque a gente acaba perdendo aí ao longo do tempo, nesses primeiros anos aí da infância, possíveis portadores, né? E essas crianças poderiam já estar sendo atendidas, né? Enfim, nas diferentes redes de saúde, pública ou particular, né? O consumo de álcool no mundo, né? Trazendo aqui o dado de uma revisão meta-análise, né? Mais ou menos recente, mas pelo menos esse grupo, né, que publicou, a gente teve aí isso é um dado bastante recente, mostrando que aproximadamente ao ano são 630 mil crianças no mundo diagnosticadas, né? Isso certamente é um número que não reflete a realidade, né? Isso é dado da estatística, mas não reflete a realidade. Se a gente olha aqui no mapa do mundo, né? Os diferentes países, a gente tem até mesmo uma prevalência bastante significativa, né? Aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, nas regiões aqui, né, como Rússia, China, né, que o pessoal realmente consome lá, né, a vodka, né, o uísque, outras bebidas aí destiladas, né, então a Austrália também, né, são os países que estão mais escuros aqui no mapa. A gente tem mais ou menos esses valores para prevalência da FASD, né, sendo esses números aqui em relação a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Então a gente não está muito atrás, não, né, quer dizer, esses dados eles são restritos, né, são pouquíssimos os trabalhos, pelo menos no Brasil, que de fato trazem um panorama aí geral do Brasil, né? A gente tem trabalhos muito em São Paulo, né? Quer dizer, no Sudeste é que a gente tem mais dados, mas é mais ou menos isso aqui que se espera encontrar em termos de prevalência, né? Nos Estados Unidos, a SAF ela supera os índices de indivíduos portadores, por exemplo, de síndrome de Down, espinha bífida, né? Quer dizer, que são alterações do desenvolvimento, que também causam impactos importantes para o neurodesenvolvimento, que são muito mais estudadas, tem muito mais recursos, né, aportes financeiros para as pesquisas nessas áreas aqui, né? Do que, por outro lado, um estudo de uma síndrome que é altamente evitável, né? A síndrome alcoólica fetal. Né? Então, a gente tem uma prevalência muito maior de indivíduos de SAF do que, por exemplo, com outras alterações que também comprometem o neurodesenvolvimento. Né? E, por outro lado, a síndrome alcoólica ou os distúrbios do espectro são menos estudados, existe menos investimento, né? Já se falou aqui que são poucos os grupos que trabalham com isso, né? No Brasil, então, nem se fala, né? Se lá é ruim, aqui, então, certamente nessa temática é bem pior. A gente não tem dados epidemiológicos representativos e confiáveis, quer dizer, o que a gente tem de dados são em algumas regiões muito pontuais do país, uma estimativa do Ministério da Saúde que cerca de 1 a cada 1.000 crianças tenham realmente SAF, mas o número de diagnosticados pode ser muito maior, exatamente por essa perda, né? E essa falta de treinamento de alguns profissionais da saúde de exatamente fazer o diagnóstico correto,
fazer a entrevista com as mães, né? Enfim, até durante o pré-natal. Dos 25% de mulheres que reportam utilizar o álcool durante a gestação, dentro desses trabalhos que descreveram essa prevalência, apenas 5% dizem que, de fato, não consumiram mais o álcool depois que souberam da gestação. Né? Então, a gente tem aí uma manutenção, né, da exposição dessa criança durante o desenvolvimento e, muito possivelmente, durante o aleitamento, né, de forma contínua. A gente não tem políticas públicas, pouquíssimas campanhas para informar os grupos de risco. Só agora, em 2018, no Brasil, foi reconhecido o 9 de setembro como Dia Nacional de Conscientização da SAF, né, que é uma data mundialmente conhecida, e vários países que estão mais interessados em prevenir o consumo de álcool na gestação já utilizam essa data para diversas campanhas, né? Enfim, e a gente não tem realmente nenhum tipo de política pública, alguns projetos de lei muito pontuais com relação à advertência, né, das populações de risco sobre os danos que podem acontecer se essa população consumir o álcool durante a gestação. O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que na verdade é uma sociedade civil, né, que coleta dados aí de diversas bases do governo, principalmente, diversos dados aí, compila esses dados, né, e tem uma página na internet aí trazendo vários estudos, né, como é que é o panorama de consumo, quais são os impactos do álcool, né, como é que é a relação do consumo de álcool pelos brasileiros e a saúde. Eles publicaram, então, esse panorama agora esse ano, né, tem um relatório enorme, mas algumas informações mais relevantes para a gente são essas aqui, né, que de 2010 para 2016, nós tivemos aqui em diferentes regiões, né, quer dizer, nas Américas, no Brasil e no mundo, uma tendência à redução do consumo de álcool, tá? Assim, né, de uma forma geral, né? Agora, quando a gente olha para o padrão de consumo abusivo, o Brasil está na contramão. Então, por mais que a grande maioria das pessoas tenha realmente, aparentemente, reduzido o consumo de álcool, seja lá qual for o motivo, o padrão de consumo abusivo, né, que é aquele que o cara toma várias doses repetidamente, ou mesmo doses muito altas num curto intervalo de tempo, né, várias vezes ao mês, por exemplo, isso aumentou, né? Dentro desse relatório também veio essa informação, né? Em 2010, né, aqui a prevalência de consumo de álcool entre homens e mulheres por idade. Se a gente olha aqui na faixa dos 18 aos 34 e 30, vamos ficar aqui, né, que mais ou menos aquela faixa ali que a gente entende que as mulheres estão, né, na maturidade da fertilidade, né, no ápice aí da fertilidade, né, estão engravidando, vamos botar assim, uma frequência maior, né? A gente teve em 2010 uma prevalência de consumo de aproximadamente 14%. Veja em 2020, plena pandemia, 25%. E agora, 2021, caiu um pouquinho para 19%, né? Então, o pessoal parou de ficar mais em casa, né, bebendo, e precisou sair para trabalhar. Não dá para trabalhar, né, em condições tendo consumido muito álcool, né? E mais o consumo caiu. Mas vejam que, assim, ao longo de mais ou menos 10 anos, a gente tem realmente um aumento que foi prevalente, né? A mesma coisa também nessa faixa aqui mais tardia, né? A gente, não estou falando muito aqui, mas a gente sabe que também a idade até para engravidar está se tornando mais tardia, mas a gente também observa esse aumento, tá? Nesses últimos anos. Então, isso quer dizer o quê? Né? Que por mais que a natalidade no Brasil tenha dado uma pequena queda aí nos últimos anos, a gente pode estar tendo aqui essas populações muito mais expostas, essas populações, né, de mulheres em idade fértil, expostas ao álcool de uma forma indiscriminada, né? Então, a gente pode até, talvez, ter quase certeza que a gente vai ter mais casos, já está tendo mais casos, de crianças nascendo com síndrome alcoólica fetal. Não vi até agora nenhum estudo, nenhum dado mostrando, de fato, isso acontecendo, né? Quer dizer, não tem ninguém fazendo isso, né? Seria muito importante esse rastreio ser feito. Um estudo que a gente está fazendo de forma muito pontual, lá no Pedro Ernesto, né, com uma colaboração com o professor Alex Manhães e o Nilson Ramires, que é o chefe do núcleo perinatal do Pedro Ernesto, né? Esse é o trabalho, parte do trabalho de mestrado da Paula, que é aluna lá da patologia, da anatomia patológica da UFRJ.
a gente está coletando os dados de consumo de gestantes que são admitidas lá no UP, né, lá no núcleo perinatal do UP. Então, essas gestantes são admitidas em diferentes momentos, né, em qualquer momento da gestação, e a gente coleta uma série de informações, e a gente vê, de fato, isso aqui. E aí, com a ajuda também das duas médicas residentes, a Larissa e a Dayana, a gente vê que, de fato, né, a faixa etária da gestante está ali por volta, né, dos 20, 30 anos, 30, 39 anos, idade fértil, né, a grande maioria, aquela idade, né, fértil, vamos dizer assim. Se a gente pergunta para essas mulheres, né, qual é o seu padrão de consumo normal, grávida, não grávida, né, mas no geral o padrão normal, elas têm o costume, a grande maioria, de consumir álcool 2 a 4 vezes por mês. Acho que ok, acho que mais ou menos que talvez a grande população, não sei. E durante a gestação, né? A gente teve mais ou menos 27% aqui, ó. Tá errado essa cor aqui. Aqui deveria ser verde, mas enfim. A gente tem mais ou menos aí uns 27% de mulheres dizendo que consumiram álcool durante a gestação, 1, 2 ou 4 vezes por mês, tá? E a grande maioria que nunca consumiu. E a grande maioria, de fato, consumiu aqui, ó, no primeiro trimestre, do primeiro a terceiro mês, então, algumas no segundo trimestre, outras no terceiro trimestre, né? Certamente, essas que consumiram aqui no terceiro trimestre, consumiram desde o início, né? Muito dificilmente uma mulher não vai beber e vai chegar lá no final da gestação e vai começar, né, a ingerir álcool. Mas, no geral, a gente tem realmente aquele momento em que ela não sabe que está grávida, né, ou que acabou de descobrir, que acha que ainda não existe nenhum tipo de risco. Quer dizer, às vezes a gente escuta, né? Isso é uma questão que a gente escuta falar, né? Alguns médicos dizem que não tem problema consumir uma tacinha de vinho, isso eu já escutei também. Então, esse estudo aqui que a gente ainda está em andamento, a gente realmente percebe que há sim uma manutenção do consumo por uma falta de informação, né? Por uma falta de políticas públicas. A gente não sabe qual vai ser o impacto disso para aquelas crianças que nasceram, né? Todas essas aqui já nasceram, as crianças, mas a gente não tem informação do que aconteceu efetivamente após. A gente sabe, né, que o álcool, o etanol, efetivamente, no sistema nervoso, ele é potencialmente danoso para diferentes tipos celulares, né? Praticamente todos os tipos celulares são impactados negativamente pelo álcool. Então, tem uma série de trabalhos mostrando déficits na proliferação, na migração, na diferenciação das células, indução de morte celular, alteração do transcriptoma e secretoma de células gliais, principalmente, atrasos no processo de mielinização, que é um processo que acontece mais tardiamente no desenvolvimento, né? Então, tem impacto de longo prazo no indivíduo, mas a gente não tem quase nada na literatura falando sobre o que acontece na vasculatura cerebral, né? Se a gente vê esse esquema bem simples aqui, né, um vaso sanguíneo, um capilar, né, que está aqui interagindo diretamente com um astrócito, né, mas ele está ali nas proximidades de outras células. Esse astrócito aqui, por exemplo, ele está em contato com as sinapses neuronais, ele pode fazer contatos com outros tipos celulares. Quer dizer, a gente entende que, e obviamente a gente sabe qual a função da vasculatura, né? Trazer aqui o que tiver presente na circulação, nutrientes, moléculas, enfim, sinalizadoras, células imunes que ficam ali, né, transitando, né, e eventualmente podem ser recrutadas, enfim, oxigênio, por exemplo, né? Então a gente sabe que tudo que chega por aqui é fundamental para que as próprias células neurais desenvolvam as suas diferentes funções, né? Em cérebros humanos, tem pouquíssimos estudos que mostram indivíduos que tiveram seus vasos sanguíneos alterados, né, do ponto de vista morfológico, mas nada em termos funcionais, não se sabe muito bem. Em alguns estudos também mostrando em modelos animais que foram expostos durante a gestação, a gente vê focos hemorrágicos na superfície do córtex, mas nada muito detalhado, tá? Então a gente se perguntou, né, qual seria esse impacto da exposição gestacional no desenvolvimento dessa vasculatura. Uma vasculatura que, se a gente olha essa imagem aqui, né, que é apenas um corte coronal, né, de uma específica região do encéfalo, a gente vê que ela está presente em tudo, né? Em todas as regiões precisam ser vascularizadas, né? Isso aqui é uma marcação para isolectina B4, que é uma lectina bastante enriquecida nos vasos sanguíneos. E na ponta, né, na ponta final aqui dessa vasculatura, a gente tem
na ponta, melhor dizendo, não, né? Ao longo dessa vasculatura, esses vasos sanguíneos, eles estão, principalmente os capilares, estão envoltos, né? Estão ali recobertos sempre pelos pés astrocitários, né? Os prolongamentos dos astrócitos, aqui envolvendo os capilares e formando o que a gente chama de barreira hematoencefálica, tá? Claro que eu estou reduzindo bastante aqui a barreira hematoencefálica ao vaso e ao astrócito, né? Tem outros componentes ali, mas principalmente a gente entende que a associação do astrócito com o endotélio vascular aqui do capilar é fundamental para a manutenção dessa estrutura, porque são essas interações entre o endotélio do capilar e o pé astrocitário que controla efetivamente as trocas que devem acontecer do sangue para o parênquima neural e vice-versa, né? Então a gente tem uma série de transportadores, né, presentes aqui na membrana, nas diferentes faces do endotélio, que controla a captação de glicose, de lactato, né? Quer dizer, são responsáveis por jogar para dentro ou para fora, né? Drogas, né, potencialmente tóxicas ou outros compostos. Os astrócitos, por exemplo, são eles que controlam os níveis, né, e o posicionamento que esses receptores devem apresentar aqui na superfície do endotélio, né? Então, eles secretam uma série de fatores, tanto de matriz extracelular, como fatores de crescimento, que vão modular de que forma esse endotélio vai estar organizado, né? A gente sabe que a célula endotelial, que é aquela que forma a parede do capilar, ela precisa estar aderida fortemente, né? Cada célula endotelial uma a outra, para formar um capilar extremamente seletivo, né? E praticamente impermeável a qualquer coisa que esteja presente no sangue, né? Então, qualquer tipo de molécula ou composto que precisa ser transportado do sangue para o parênquima e vice-versa, isso só vai acontecer se essa célula tiver transportadores nas suas membranas, né? Se outros mecanismos de transporte transcelulares, né, forem ativados, tá? E isso tudo é mantido por essa associação astrócito e endotélio. Então, aqui na membrana do endotélio, a gente tem uma série de transportadores, né, nas diferentes faces dessa célula, tanto aquela que está voltada para a circulação, quanto aquela que está voltada para o parênquima neural. Então, a gente tem essa polarização, essa organização desses transportadores, mas essas células precisam estar aderidas fortemente umas às outras, né, por junções celulares, principalmente as junções ocludentes, né, onde a gente encontra, por exemplo, as ocludinas, as claudinas, as zeóis, né, que são proteínas que selam as membranas das células endoteliais adjacentes e impedem a passagem de moléculas entre as células, né? Então, a gente impede a passagem de qualquer coisa por aqui, e o que precisar atravessar do sangue para o tecido e vice-versa precisa ser feito de forma controlada através da modulação desses transportadores, tá? Essa barreira hematoencefálica, obviamente, para ela chegar nesse ponto, a gente precisou lá no início do desenvolvimento, né, que acontecesse um evento chamado de angiogênese, um momento em que o tecido neural ainda era o tubo neural, né, lá no início, esse tubo ele não era vascularizado e precisou vir aí uma série de vazios, crescer uma série de vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, invadirem esse tecido e começarem, de fato, a efetuar a nutrição, né, e a oxigenação desses tecidos. E isso é acompanhado, né, ao longo do desenvolvimento pela própria diferenciação das células neurais, né, que surgem a partir dessas células progenitoras aqui, lá no início do desenvolvimento. Então, a gente entende que a interação dos vasos sanguíneos com as células neurais, ela está lá desde cedo, desde sempre, né? E ela se mantém no indivíduo adulto. E aí, mais tarde, o que acontece? Quando esses vasos sanguíneos eles já estão relativamente estabelecidos, né, com lúmen formado e tudo mais, eles começam a interagir fisicamente com os astrócitos, que foram surgindo ali ao longo do caminho. A gente tem aqui a produção de uma membrana basal enriquecida ao redor desses vasos, e esses pés astrocitários vão ficar ali se mantendo por longos tempos, né? E o controle efetivo da passagem de moléculas de um lado para o outro, do sangue para o tecido, começa a ser feito aí de uma forma muito mais efetiva, e isso a gente espera que aconteça, que se mantenha, né? Ao longo da vida, eu vou passar por isso aqui. Então, essa interação dos astrócitos com os vasos é que determina, né, começa a acontecer desde cedo, é que determina a maturidade da barreira, a funcionalidade da barreira. Eu já comentei que os astrócitos eles produzem uma série de fatores solúveis ou mesmo moléculas de matriz
que promovem essa especialização da célula endotelial, né, induzem a maturação da vasculatura, né? O endotélio precisa apresentar todos esses transportadores, essas junções ocludentes precisam estar bem formadas, tudo isso é fornecido, é alcançado através dessa interação com os astrócitos. Por outro lado, mais recentemente foi demonstrado que as próprias células endoteliais também têm algum tipo de papel sobre os astrócitos. Tá? Então, por exemplo, muito cedo no desenvolvimento, os capilares que ainda estão lá se formando, eles secretam moléculas que induzem o aparecimento, né, a diferenciação dos astrócitos a partir daqueles progenitores. Né? Então, é uma via de mão dupla. Né? E num contexto patológico, né, no cérebro adulto, se a gente, por exemplo, expõe os astrócitos ao LPS, por exemplo, né, que é um ativador clássico aí, que pode promover uma resposta pró-inflamatória em diferentes tipos celulares, se a gente expõe as células endoteliais a esse LPS, ele produz uma série de moléculas, né, pró-inflamatórias que causam a ativação desses astrócitos, né? Então, aqui é um trabalho bastante recente mostrando que os astrócitos são capazes de responder, né, apresentar um perfil pró-inflamatório quando ele está exposto a uma célula, aos fatores secretados pelo endotélio, que foi previamente estimulado, por exemplo, com LPS. Então, é uma via de mão dupla, né? Uma célula induz a outra a se manter a barreira estável e a outra induz a uma, né, a, enfim, desenvolver as suas funções fisiológicas. Nós também mostramos recentemente que, de fato, no desenvolvimento, a gente tem as células endoteliais secretando fatores, aqui no caso a gente identificou o VEGF, né, que é o fator de crescimento do endotélio vascular, classicamente descrito como um fator que promove a angiogênese, mas aqui nesse caso promovendo o aparecimento, né, de astrócitos, a diferenciação dos astrócitos a partir de precursores. Então, só para confirmar essa questão dessa interação. Nós sabemos que 99% da superfície dos vasos é coberta por terminais astrocitários, então praticamente não existe capilares desnudos, né, de astrócitos. Então vejam que, de fato, essa interação ela deve ser importante para a manutenção dessa barreira e, obviamente, para a função dessa estrutura. Tá? Então nós temos aqui alguns marcadores, né, de barreira, por exemplo, dos astrócitos de barreira, as junções do tipo gap aqui, as aquaporinas, todas aqui organizadas ao redor desse capilar para, de fato, fazer o controle ali da passagem de moléculas. Tá? Então, o nosso alvo de estudo é exatamente nesse ponto aqui dessa interação do endotélio com o astrócito. Então, a gente se pergunta se o vaso sanguíneo, né, ele for exposto ao etanol, e a gente sabe que quando o etanol ele é consumido, ele vai diretamente lá para o trato gastrointestinal, ele é absorvido rapidamente, né, pela vasculatura do trato gastrointestinal, chega na circulação muito rápido, né, vai ser metabolizado boa parte pelo fígado, mas uma parte chega íntegra no cérebro, né? Então, o que está chegando aqui no cérebro, o etanol puro, qual o impacto, né? A gente entende que essa célula aqui, esse endotélio, ele é o primeiro alvo, já vai ser o primeiro alvo dessa droga. E aí, quais vão ser as disfunções observadas nessa estrutura inicialmente? Então, a nossa primeira pergunta é essa aqui, né? O álcool ele pode alterar a formação dos vasos sanguíneos e a função do endotélio no córtex cerebral em desenvolvimento. Essa é uma temática do trabalho de doutorado da Michelle Siqueira, que não está aqui, mas está aí no YouTube, eu acho, espero que sim. Ela está lá, vai defender a tese semana que vem, então tá. E aí, ano passado, a Michelle demonstrou o seguinte, né? A gente utilizou um modelo de exposição gestacional ao etanol, né, que reproduz em parte, em boa parte, na verdade, o fenótipo da FASD, né? A gente não tem todos aqueles critérios, porque a gente, na verdade, não conseguiu analisar se todos os critérios estavam presentes, mas boa parte sim. Então, a gente tem esses animais, né, sendo expostos do 14º ao 19º dia gestacional, né, e a gente analisa eles já ao nascimento, né, logo depois do nascimento, eles, de fato, nascem com peso menor, o peso do encéfalo é menor, a área do encéfalo é menor, a gente tem uma menor espessura do córtex cerebral, tanto na região mais rostral quanto na região mais caudal. Quer dizer, então, existe uma série de parâmetros que nós avaliamos e observamos alterações que são reprodutíveis, né, ou reproduzidas a partir de outros modelos
do espectro do alcoolismo fetal. O que nos deu bastante surpresa, o que nos causou bastante surpresa foi que no córtex cerebral desses animais havia um excesso de vasos sanguíneos formados. Né? A gente esperava que não ia ter vaso nenhum, né? Esse animal nem ia ser viável. Mas, na verdade, um excesso, né? Uma hipervascularização no córtex cerebral. Né? Nem sempre ter mais vasos sanguíneos é melhor. Né? Então, existe um balanço muito fino entre o que é melhor e pior do ponto de vista da angiogênese. Mas esse endotélio, embora tenha mais vasos nesse córtex, a gente tem uma desorganização da localização dessas proteínas de junção ocludente. Né? Então, aqui não sei se dá para ver, mas no vaso sanguíneo de um animal controle, a junção está realmente ali localizada entre as células endoteliais, aqui em branquinho. E aqui elas estão completamente bagunçadas, né? Não tem uma junção muito bem determinada aí para a localização dessa proteína. A gente mediu os níveis da claudina 5, que na verdade é uma proteína de junção até mais específica do sistema nervoso, e parece haver uma redução dos níveis dessa proteína. Então, temos mais vasos, mas talvez eles não sejam funcionais, tá? E, de fato, a Michelle conseguiu fazer algumas análises de permeabilidade, né? Então, ela injetou um corante verde fluorescente, que é o Destran, de 10 kilodaltons, fez uma injeção intracardíaca e viu se quando esse Destran chega lá no cérebro, o que acontece com ele? Ele vai ficar retido no vaso, que não dá para ver aqui, mas aqui em verdinho, ele vai marcar só o vaso ou ele vai extravasar para o parênquima, né? E aqui no animal exposto ao etanol, a gente vê o parênquima neural todo marcadinho em verde. E aqui também, nessa imagem em maior aumento, a gente vê o Destran extravasando de alguns desses vasos. E aqui vejam a colocalização com a claudina 5 totalmente bagunçada, né? Então, a gente tem mais vasos, mas esses vasos eles não são funcionais. O que isso representa do ponto de vista funcional para o cérebro? Não sabemos ainda. Tá? Eu já sei que me perguntar, já estou dando a resposta. Para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo, a gente voltou, né? A gente fez o caminho contrário, a gente foi para o in vitro. Né? A gente pegou aqui algumas células endoteliais que a gente tem no laboratório, cérebros endoteliais microvasculares, células microvasculares cerebrais humanas, uma linhagem que a gente tem no laboratório, e foi investigar um pouco como é que é a modulação da expressão de moléculas relacionadas às junções ocludentes, alguns transportadores importantes para a captação, por exemplo, de nutrientes pela célula endotelial, e assim por diante. Tá? Então, a gente foi fazer uma análise, não sei se dá para ver muito bem, do efeito do tratamento do etanol em diferentes concentrações, tá? Todas essas concentrações que a gente está usando, tanto no in vitro quanto no in vivo, a gente foi buscar na literatura concentrações que são equivalentes ao que representaria um consumo de moderado para alto, tá? Em indivíduos humanos, que, dependendo do nível, né, chegam a um nível determinado, um nível específico de concentração de álcool no sangue depois de 30 minutos. Então, só para já falar um pouco dessa questão, que também é uma questão que sempre é perguntada para a gente. Mas, no geral, a gente não viu alterações importantes no número de células, essas células estão ali vivas, né? Mas a gente tem uma modulação alterada dos níveis da catalase, que é uma das principais enzimas metabolizadoras do etanol no cérebro, tá? Especificamente. Um aumento dos níveis de nitrito, né? Mostrando aqui possivelmente algum tipo de estresse do ponto de vista da via do óxido nítrico, que tem uma relevância, né, para as funções aí, vasculares, e uma redução dos níveis de ZO1, uma desorganização da ZO1 na membrana das células endoteliais, né? Não só tem menos da proteína, essas proteínas estão desorganizadas, elas não estão presentes entre as membranas celulares, elas estão espalhadas ao longo da superfície da célula, ou seja, não estão onde elas deveriam estar. Uma redução dos níveis da claudina 1, redução dos níveis de captação de glicose e também da expressão dos transportadores de glicose. Então, no endotélio, a gente já está entendendo um pouco o que acontece com essa célula quando ela está sendo exposta diretamente ao etanol. No geral, ela perde uma série de funções que são específicas da barreira hematoencefálica. Como assim? Não tem como, assim. E nós vimos também que existe... A gente sempre fica falando lá no início bastante, né? Um negócio que a gente, professor, tem esse problema. E a gente tem uma alteração global dos níveis
proteicos, né? Esse aqui é um proteoma que a gente fez. Tem um aumento global dos níveis de diferentes proteínas relacionadas à angiogênese nessas células. Eu vou passar um monte de coisa aqui. Estou no segundo ainda, tá, gente? Acho que em 5 minutos eu não termino. E aí, será que essas células endoteliais, elas alteradas pelo etanol, elas podem, esses déficits, eles podem ser propagados de alguma forma para as células que estão em contato com eles, né? Tipo os astrócitos? E aí, de fato, nós vimos que nos animais expostos existe um excesso, não sabemos se é um excesso de gliogênese, né, de astrocitogênese, ou se é uma reatividade astrocitária. Tudo indica para a gente que é uma reatividade astrocitária, porque quando a gente faz uma cultura de astrócitos normais, né, de animais normais, e trata esses astrócitos com o meio condicionado, né, o meio de cultivo de uma célula endotelial que foi previamente exposta ao etanol, a gente tem um aumento bastante significativo de proteínas que são geralmente enriquecidas em um astrócito de barreira, né, na região de barreira desse astrócito. E também um aumento bastante expressivo da expressão de citocinas pró-inflamatórias, inclusive a ativação de vias pró-inflamatórias acontece aqui nesses astrócitos que foram expostos ao meio condicionado do endotélio alcoolizado. Né? Então, a gente tem aqui que os astrócitos eles adquirem um perfil pró-inflamatório quando em contato com essa vasculatura previamente exposta ao etanol. E na sequência a gente foi tentar entender, né, um dos dados que chamou bastante atenção, né, quando a gente veio aí no meio do caminho fazendo os experimentos, foi que, como eu falei para vocês, lá no início o etanol não tem um alvo específico, vamos dizer assim, né? Tem vários alvos, na verdade. Mas a gente viu que o endotélio, quando ele era exposto, havia um aumento global dos níveis de diversas proteínas sendo produzidas por essas células. E proteínas que têm diferentes funções, né? Não só aquelas relacionadas à angiogênese ou fisiologia vascular, né? Então, elas estão relacionadas à proliferação, inflamação, adesão, apoptose, sinaptogênese, né? Então, qual poderia ser o mecanismo pelo qual o etanol está desregulando a expressão de uma forma global nessas células? E aí, né, um pouco estimulada pelo que está saindo aí na literatura, a gente se perguntou se essas alterações neurovasculares elas envolvem modificações epigenéticas, né? Poderiam ser outras hipóteses, né, outros mecanismos, mas trabalhos recentes têm mostrado que essa é uma via aí bastante relevante para os efeitos que o etanol pode causar em diferentes momentos do desenvolvimento e até mesmo no cérebro adulto, tá? Só para passar aí rapidamente, a expressão gênica, né, ela pode ser controlada, mudanças na expressão gênica, né, podem acontecer sem, obviamente, você alterar a sequência do DNA, e isso está relacionado aos mecanismos epigenéticos, que podem ser modificados dependendo dos estímulos ambientais, né, se você tem uma boa alimentação, se você consome medicamentos, se você consome drogas, você vai ter esses impactos alterando a forma como os seus genes vão ser expressos, né, e isso perpassa aí por uma série de vias, né, que modificam os padrões como esses genes vão ser expressos. A gente tem vários mecanismos descritos, né, como RNAs não codificantes, microRNAs, por aí vai, modificações nas histonas, né, que acabam tornando os nucleossomos mais flexíveis ou não, dando maior ou menor acesso às regiões codificantes dos genes, e a metilação do DNA, que é um mecanismo talvez o mais estudado, né, até hoje, que está relacionado diretamente, né, à adição de um radical metil a regiões específicas do DNA e, naturalmente, né, está relacionada à repressão gênica. Então, quando você adiciona um radical metil, né, ao carbono 5 da citosina, né, através da atuação de algumas enzimas, né, metiltransferases, essa citosina metilada ela vai gerar uma informação de repressão da transcrição gênica, né? Então, a gente tem a expressão desse gene desligada, né? Se a gente retira esse radical metil dessas citosinas, esse gene pode estar acessível agora para ser transcrito e ser expresso, tá? Pouca coisa na literatura sobre angiogênese e metilação endotelial, né? Mas, no geral, os trabalhos que trazem essa correlação dizem o seguinte: quanto menor a metilação de genes importantes para angiogênese, né? Quanto menor a metilação, mais angiogênese a gente encontra. Isso quer dizer o quê? Se a gente tem menos metilação, os genes, sejam eles quais forem,
eles podem ser mais expressos, né? Então, a gente tem um aumento da angiogênese em diferentes contextos. Inicialmente, o que a Michelle fez foi que ela foi olhar para a atividade e a expressão daquelas DNA metiltransferases, aquelas enzimas que vão lá e colocam o metil lá nas citosinas, né? Naquelas regiões enriquecidas nas ilhas CPGs, né? Que podem estar em diferentes regiões. A gente viu uma redução da atividade das DNMTs quando essas células eram expostas ao etanol. Bom, tem menos DNMT trabalhando, temos menos DNMT1, por exemplo, sendo presente nessas células, tá? Então, isso por si só poderia estar envolvido no processo de você desreprimir a expressão de alguns genes. E a gente vê que, de fato, né, a gente olhando para as DNMTs que são geralmente mais expressas nas células, a DNMT1, a 3A e a 3B, de fato a DNMT1 é a mais expressa, né, como já se esperava, porque ela é uma enzima que mantém os níveis de metilação constantes à medida que as células se replicam, então uma célula se replica e passa esses padrões adiante, né? E as DNMT3, A e B, elas criam novos padrões que não existiam antes, tá? Mas são muito mais observadas durante o desenvolvimento. E a gente viu que com o álcool, essas DNMT3, elas estão super reguladas, né? A gente tem um aumento aí da expressão delas. Então, será que a gente vai estar tendo aqui uma redução, né, dos níveis de expressão normais da célula por um déficit, né, dos níveis de DNMT1, que seria a enzima que manteria esse padrão, e ainda assim criando novos padrões diferentes de metilação em genes que, por exemplo, não estariam metilados? Quer dizer, a gente está transformando essa célula em quê, né? Além de causar aquelas disfunções todas. E isso é acompanhado pela redução dos níveis de metilação propriamente, Michelle viu isso também. Depois de algum tempo, a gente tem não só a redução da atividade das DNMTs, mas, obviamente, a redução dos níveis de DNMTs, então, de fato, tem menos DNA metilado nessas células. E o que a gente está tentando fazer agora, e aí agora eu consegui fechar aqui, é que a gente está tentando entender se existem os genes que são relacionados, né, de fato, às funções de barreira, né, da barreira hematoencefálica, os genes endoteliais que são relacionados à função da barreira, eles são, de fato, modulados dessa forma. Então, o que a Michelle está fazendo é que a gente está usando aqui uma técnica chamada MIDIP, né, que a gente faz uma imunoprecipitação de DNA metilado, a gente trata as células com etanol, e aí depois a gente isola, vou, obviamente, reduzir muito aqui a questão do protocolo. Então, a gente gera uma fração de DNA dessa célula que não está metilada e uma fração só de DNA metilado. E aí a gente pode fazer um sequenciamento, pode fazer um PCR, pode fazer o que quiser. E o que a gente foi fazer foi o mais barato, né? Foi o PCR em tempo real. Mais barato em comparação a um sequenciamento, né? A gente está fazendo, então, medindo aqui os níveis de expressão, vamos botar assim, da região, olhando para a região promotora de alguns genes que são importantes para a angiogênese, tá? Esperando-se que a região promotora seja a principal alvo dos processos de metilação, né? Porque ali a gente encontra regiões que vão controlar, de fato, a transcrição do gene, né? Da região codificante. Para o RIF1-alfa, que é um gene, que é um fator de transcrição global, né, modulador aí da angiogênese, a gente não viu nenhuma modulação estatisticamente diferente, né, em presença do etanol, então a gente não tem uma alteração, vamos dizer assim, do perfil, né, de metilação do DNA. Nós vimos uma redução bastante importante dos níveis de DNA metilado na região promotora do gene de GLUT1, que é aquele transportador de glicose, que é super importante para passagem de glicose pela barreira e esse nutriente chegar no cérebro. Isso aqui está mais ou menos batendo um pouco aqui com a expressão gênica, quer dizer, né, usando aqui agora o RNA mensageiro, a gente vê que existe aqui nessa condição aqui com 50 milimolar, a gente tem uma redução dos níveis de metilação acompanhados por um aparente aumento da expressão gênica, faz sentido, né? E aqui, para o gene da claudina 5, a gente vê que nas concentrações, principalmente de 100 milimolar, a gente vê um aumento da metilação, e o contrário acontece com a expressão. Então, quanto mais metilado, menos expresso, tá? E a gente, de fato, no tecido, na célula, a gente vê menos claudina 5 sendo produzida. Então, a gente está tentando correlacionar, né, a redução global dos níveis de metilação no DNA endotelial
de que forma isso está afetando efetivamente genes que são importantes para a função da barreira, né, nesse endotélio. A gente tem a perspectiva de fazer isso também isolando os vasos sanguíneos dos animais que são expostos ao álcool, né, mas isso vai ficar nos próximos capítulos. E isso aqui também é bem preliminar, né? A gente ainda está terminando essas análises e ver exatamente quais são genes que são alvos desses mecanismos e quais não são, né? Porque, obviamente, existem vários mecanismos ali que podem estar sendo alterados. Só para terminar, esse resultado, né, essa hipometilação, ela se mantém por mais tempo, né? Não é uma coisa que se reverte rapidamente, né? Então, os impactos, eles não são somente pontuais, né? Você não tem ali um efeito agudo, você pode ter um efeito de longo prazo para a manutenção dessas modificações. Então, o que a gente estudou? O que a gente falou hoje aqui, né? Estou achando que eu estou lá na aula. Não deixa de ser, né? Até certo ponto. A gente viu que em vivo existe um excesso de vasos sanguíneos no córtex, um aumento da permeabilidade vascular, uma alteração, uma desorganização, né, de proteínas de junção ocludente, também dos níveis de transportadores de glicose nessas células endoteliais, que essas células endoteliais elas podem produzir alguma coisa que não sabemos ainda, ou várias coisas que alteram a fisiologia dos astrócitos, tornando esses astrócitos induzindo esses astrócitos a adotar um fenótipo pró-inflamatório, e que um dos mecanismos possíveis para esse processo de disfunções endoteliais pode ser por uma alteração global da expressão gênica, que pode passar aí pela redução dos níveis de metilação do DNA nessas células. Então, essas aqui são as pessoas que fazem cada uma dessas perguntas. Aqui está a Michele, está aqui a Gabriela, que também está ali, olhando agora para potenciais fármacos que podem reverter os efeitos do etanol, né, dentro aí da história da epigenética, a Paula nesse trabalho aqui lá com a colaboração com a Alex, e a Eduarda olhando para o consumo de álcool como fator de risco para a Covid. Eu queria agradecer ao pessoal do laboratório. Aqui estão as outras professoras, a Juliana Vasques, que vocês conhecem bem, Fernanda Gubert, as alunas aqui, a gente vai compartilhando os alunos. O laboratório se chama laboratório compartilhado, então a gente compartilha tudo, equipamento, reagente, aluno, os colaboradores e as instituições de fomento, as instituições parceiras, e a vocês também por estarem aí firme e forte depois dos meus 5 minutos, que viraram 20. Obrigada.